Obrigada, Priscila. Muito obrigada, doutora Renata, pela apresentação. Boa tarde a todas as pessoas. Agradeço a BCD pela parceria e pela oportunidade de ser uma entidade integrante da Fundação da Biorrede Brasil e ser parte do nosso trabalho de advocacy no Brasil. Bom, eu vou trazer um pouquinho sobre a perspectiva do paciente reumatológico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse é um trabalho que foi realizado no Conselho Nacional de Saúde, com o apoio da Sociedade Brasileira de Reumatologia como convidado especial. Bom, aqui um pouquinho sobre mim. Eu sou conselheira nacional de saúde pelo segmento dos usuários, representando a Biorrede Brasil. Represento o Conselho Nacional de Saúde no comitê de PCDT da Conitec e acompanho todas as discussões dos demais comitês. E também representei a Conitec no CoSaúde. Nesse momento, a Biorrede Brasil tem um assento no CoSaúde como sociedade civil. E estou integrando a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Bom, quando tudo começou? Por que a gente trouxe esse tema aqui como uma proposta de qual é a nossa reflexão como controle social sobre o cuidado integral? Nós estamos muito acostumados, nós, no movimento, a gente está sempre pedindo para os pacientes participem da consulta pública, Mas a consulta pública ela leva à incorporação de um medicamento. E esse medicamento, para que ele cumpra todos os seus objetivos de tratamento da doença, a gente sempre fala, um estudo clínico ele é um ambiente em que nós, pacientes, gostaríamos de viver. Porque ele é um ambiente regulado, ele é um ambiente seguro, ele é um ambiente que proporciona um ambiente adequado de tratamento das doenças. Porque todas as necessidades do participantes de pesquisa clínica, ela é contemplada dentro de um estudo clínico. Quando a gente sai desse âmbito, que o medicamento é fornecido no Sistema Único de Saúde, a gente recebe, por muitas vezes, o medicamento e não tem um cuidado multidisciplinar. A gente recebe o diagnóstico de uma doença crônica imunomediada, inflamatória, em uma unidade básica de saúde, a suposição de um diagnóstico, o paciente ele é encaminhado para atenção especializada, e ele jamais volta a ser atendido naquela UBS, na sua jornada de atendimento. Então, esse paciente ele fica distante da rede de atenção do cuidado integrado. Então, no ano de 2018, a Associação Brasileira Superando o Lúpus trouxe à pauta do Conselho Nacional de Saúde a necessidade de criarmos uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças reumatológicas no âmbito do SUS. Na ocasião, a Sociedade Brasileira de Reumatologia estava presente e a gente tinha como pleito reativar a Câmara Técnica de Reumatologia e trazer um olhar especial a diversas questões do cenário dos pacientes reumatológicos. Naquele momento, era a questão da chegada dos biosimilares. A Biorrede Brasil, assim como todas as entidades integrantes, nós já avisávamos ao Ministério da Saúde que a chegada dos medicamentos biosimilares ela estava vendo em um momento em que o Brasil não estava preparado, porque nós não tínhamos diversas coisas, entre eles, serviços de terapia assistida. Então, por isso, a gente sempre dizia que era extremamente importante a gente ter a regulação da intercambialidade e a organização do sistema para a chegada dos medicamentos biosimilares. Então, essa foi a pauta onde tudo começou no ano de 2018, foi uma plenária do Conselho, e nós criamos a recomendação número 11 de 2018. Passaram-se, então, os anos e nós vivemos a pandemia da Covid-19, então, falarmos da criação de uma política, enquanto a população brasileira estava morrendo, perdemos mais de 700 mil vidas, não existia um tempo político para falarmos sobre a criação de uma política, e nós retomamos a pauta durante a plenária de maio de 2023, no Conselho, trazendo o debate e todos os critérios da recomendação número 11, que vocês podem acompanhar através da leitura desse QR Code, e através dessa plenária, o Conselho Nacional de Saúde, com o seu pleno, que é soberano e é deliberativo, deliberamos no pleno que era necessário a criação de uma política para contemplar as necessidades integrais da população com doença reumatológica no país. Criou-se, naquele momento, um grupo de trabalho, que a gente chamou de GT Reumato CNS. Na ocasião, a Associação Brasileira Superando o Lúpus não pôde ser coordenadora do projeto, do grupo de trabalho, porque a conselheira Ana Lúcia integrava a mesa diretora, e, naquele momento, a Biorrede não era integrante da mesa diretora, por isso eu coordenei o grupo. Então, a gente fez a primeira reunião do GT, então, um grupo de trabalho
ele é sempre estabelecido com a composição dos membros integrantes do Conselho, e qualquer entidade que seja convidada, ela é considerada um convidado especial. Eu gostaria até de trazer uma pergunta, né? Não sei quanto tempo eu tenho, doutora Marta, mas eu acho que é importante isso. Quantos de vocês sabem como levar uma pauta ao Conselho Nacional de Saúde? A gente teve 2 mãos levantadas. Então, assim, o Conselho Nacional de Saúde é uma instância de participação social legítima no Brasil, reconhecida e integrante da Lei 8080, que institui o Sistema Único de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde ele recebe sugestões da sociedade civil através do e-mail oficial, que é o cns@saude.gov.br. Quando um tema é levado ao Conselho Nacional de Saúde, ele é recebido através da Secretaria Executiva. Esse tema, se for um tema ligado a alguma comissão, ele pode ser encaminhado diretamente a uma das 19 comissões do Conselho Nacional, e se ele for um tema que depende de uma análise mais criteriosa, ele vem para a análise da mesa diretora, a mesa diretora avalia e designa a comissão ou as comissões que serão envolvidas naquele trabalho. Para um tema chegar à reunião ordinária, ele tem que passar pelo debate e pelo diálogo dentro das comissões. Portanto, se, por exemplo, vamos discutir uma falta de medicamento. Esse tema vai para a Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nós dialogamos com o DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, ou com a Anvisa, se for o caso, e depois que esse tema ele é dialogado administrativamente dentro das comissões, ele se torna uma pauta da reunião ordinária. Então, até que este GT fosse estabelecido, houve diversas reuniões dentro da Comissão de Patologia do Conselho Nacional de Saúde. Então, nós instituímos o GT no final do ano de 2023, ele teve a primeira reunião em fevereiro de 2024, e esses integrantes são conselheiros nacionais de saúde e a nossa assessoria técnica. A partir de então, nós desenvolvemos o grupo de trabalho desenvolveu uma agenda de desenvolvimento com todos os departamentos do Ministério da Saúde que seriam responsáveis, em algum momento, por esse cuidado. Então, a gente ouviu a Secretaria de Atenção Básica à Saúde, nós ouvimos a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, todos os seus subsegmentos, nós ouvimos também a saúde da população indígena e quilombola, porque nós temos também a população com situação especial que não estão dentro das grandes centros e, por exemplo, o território indígena é um território desafiador, porque você não consegue tratar um indígena e trazê-lo para a cidade sem trazer toda a sua família. Então, se aquele indígena tiver 10 filhos, a gente tem que trazer o indígena, a sua esposa e os 10 filhos. E se a gente coletar 10 ml de um indígena, ele quer que a gente devolve 10 ml de sangue para ele, porque aquilo pertence a ele, ele tem que levar de volta à tribo. Então, era extremamente importante que a gente fizesse um diálogo que fosse intersetorial e que ele fosse equânime com todas as necessidades e especificidades da população brasileira. Então, a gente fez reuniões, inicialmente começamos, claro, a Conitec foi pauta aqui pela manhã, né, eu pude acompanhar pela programação, nós fizemos uma primeira reunião com a Conitec para poder entender. Hoje, nós temos na reumatologia 7 protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e nós temos um elenco de mais de 200 doenças reumatológicas. Qual era o nosso ponto de partida? A gente vai ter condições de, enquanto o Sistema Único de Saúde, criar um PCDT para cada doença reumatológica? Esse foi o nosso start de trabalho. Então, fizemos uma análise junto com a Conitec sobre os PCDTs existentes, as necessidades de atualizações desse PCDT e como a gente poderia pensar no matriciamento das doenças reumatológicas desde a APS, com todas as suas infraestruturas de linhas de cuidado. E aí, então, a gente fez uma segunda reunião com a SAES e com os departamentos da SAES. E nessa reunião foi muito interessante que nós descobrimos que parte do recurso destinado ao tratamento da linha de cuidado multidisciplinar da reumatologia estava dentro do departamento de deficiência da SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. E aí um dos nossos diálogos foi, nós hoje atuamos, a reumatologia tem tecnologia suficiente para evitar que os pacientes reumatológicos tenham deficiência. Então, o dinheiro estar dentro de um departamento de deficiência, ele é incompatível com a ciência, porque hoje as pessoas com doenças reumatológicas podem ser como eu, que tenho 19 anos de diagnóstico e não tenho uma deficiência estabelecida. Então, nós iniciamos então,
a análise de onde estava o dinheiro para poder a gente conversar. Então, trouxemos a CESAI, que é a Secretaria de Atenção Indígena. A CESAI trouxe para a gente um levantamento muito importante e foi a única secretaria do Ministério que trouxe dados epidemiológicos. Eles fizeram uma análise dos últimos 2 anos de atendimento sobre quantas pessoas foram atendidas com hipótese de ter uma doença reumatológica. Então, eles trouxeram que, dentro dos territórios indígenas, eles tinham mais de 12 mil pessoas com a hipótese de ter uma doença reumatológica não diagnosticada. Depois a gente ouviu a questão da saúde da população indígena e quilombola, a gente está ali dentro desse território, a gente avalia as regiões ribeirinhas, todos os quilombos e todas as questões que você tem, quilombos que não têm atenção de saúde, então são pessoas que têm que viajar às vezes 2 dias, às vezes 15 dias até chegar a uma unidade de saúde, e a gente tem também a questão de você enviar os profissionais de saúde. Por exemplo, no território indígena, a gente tem equipes de saúde que viajam 15 dias para chegar ao seu local de trabalho, e aí eles ficam no território por 45 dias sem voltar para casa, e depois eles viajam 15 dias para voltar para casa. Então, essa equipe de saúde, nós pensamos e dialogamos com a Equidade como nós poderíamos alinhar a atenção de saúde, a saúde digital, para levarmos a oportunidade de, em vez de você trazer as pessoas dos quilombos e do território indígena para a cidade, estruturar dentro da política a oportunidade de você ter o cuidado reumatológico aportado pela equipe de saúde no território, em vez de você viajar com um paciente. Então, esse diálogo nós fizemos com a CEIDIGE. E aqui a gente trouxe, né, o contexto da política, ele está baseado aqui dentro do contexto das doenças reumatológicas, e a gente fez com a Sociedade Brasileira de Reumatologia a seguinte análise: quais eram as doenças reumatológicas que poderiam iniciar o tratamento na APS e ficar na APS, e quais eram as doenças reumatológicas que devem entrar pela atenção básica e devem ser encaminhadas para a atenção especializada sem perder o vínculo com a atenção básica. Porque hoje, mas ele não continua sendo atendido na atenção básica. Esse é o cenário que a gente tem global do Censo Brasileiro de Atenção Básica, que foi apresentado no Conselho Nacional de Saúde na reunião dessa semana, que mostra que mais que 55%, por exemplo, dos pacientes que vêm com encaminhamento de especialista para atenção básica agendar, de uma internação, eles não têm segmento. Esses pacientes passam pela APS, mas eles sequer têm acesso ao seu resumo de alta, ao histórico. Então, a gente aqui, a análise que a gente fez dos PCDTs existentes, então, a gente foi pontuando diversas questões que precisam de melhorias, e a organização da atenção especializada, da atenção reumatológica, que a gente está dentro do texto da política. Então, a gente dividiu a atenção especializada e a atenção terciária. São aqueles casos que passam pela unidade básica de saúde, que eles são encaminhados, aqueles que podem ficar dentro da APS e aqueles que eles podem ir para a especializada e depois eles voltam. Então, a Sociedade Brasileira de Reumatologia contribuiu fazendo um matriciamento de todas essas doenças e todas as linhas de cuidado, e a gente foi colocando também dentro da nossa discussão as questões da população vulnerável. Então, a gente foi fazendo uma análise bem completa. Fizemos também uma inclusão dos termos do Programa Nacional de Imunização. A gente tem diversas doenças, diversas vacinas que ainda não estão disponíveis para os pacientes imunomediados, então essa também foi uma discussão do programa. E aqui a questão da telesaúde, digitalização de saúde. Aqui, nós discutimos dentro da política qual era a capacidade que a gente tem de ter a telesaúde na reumatologia, mas sem ter a consulta paciente-profissional. É o profissional de saúde do território com o reumatologista dentro do telesaúde. Para isso, você conseguir orientar o cuidado sem ter que tirar o paciente. Então, a gente trouxe essa perspectiva, né? A gente teve a primeira, a política ela foi apresentada na reunião ordinária de julho de 2025 aos conselheiros, então eles receberam a resolução proposta e todo o matriciamento da APS, todo o matriciamento da política para eles analisarem, ele foi aprovado em julho de 2025, e a gente tem o resumo dessa questão das doenças reumatológicas, né, como base da política, e os princípios. A gente seguiu a equidade, integralidade, participação social, a gente veio com os eixos estratégicos.
a gente trouxe a importância de você ter o diagnóstico precoce baseado na atenção básica e o paciente continuar sendo assistido pela APS, independente se ele foi para especializada, para que ele não perca o vínculo do cuidado, o encaminhamento rápido àqueles pacientes que têm necessidades maiores de atenção, e o acesso aos exames, todas essas questões multidisciplinares estão contemplados, e isso daqui é o slide mais importante do texto da política. Nós fizemos uma análise das relações interfederativas, por quê? Se a atenção ela é integrada, ela não pode acontecer só na especializada, ela tem que ter pactuação municipal, estadual e do governo federal. Porque quando a gente pensa numa política local sem pactuação tripartite na CIT, que é na Comissão de Financiamento, a gente não garante aos estados e aos municípios a oportunidade de financiamento adequado para a implementação da política. Ou seja, se mudar o governo, mudou o secretário, a gente perde a política. Então, nós fizemos muito cuidado, todos os nossos, a nossa competência, o que cabe ao município, o que cabe ao Estado, o que cabe ao Ministério da Saúde, para que ele seja pactuado tripartite, né? Então, a gente teve um diálogo bastante fortalecido para toda essa elaboração, e nós aprovamos agora, na reunião ordinária do mês de setembro, a resolução que será assinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que aprovou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Reumatológicas no âmbito do SUS. Esse daqui é o texto da resolução, para fazer a leitura do QR Code, eu também posso compartilhar com a doutora Marta o PDF. E a conclusão de que a gente precisa olhar as doenças crônicas com uma jornada humanizada, que seja acessível, que seja resolutiva, e que a gente precisa que essas doenças tenham um olhar e cuidado centrado no usuário, né? Uma política baseada em equidade, integralidade e participação social. E esse aqui é o nosso mote principal, né? Que as pessoas com doenças crônicas, elas precisam que o SUS, além de fornecer medicamento, forneça cuidados integrais. E isso também acontece no âmbito da saúde suplementar. A gente tem a saúde suplementar com um grande desafio da integralidade do cuidado. Você tem planos de saúde limitando a quantidade de terapias, quantidades de atendimento, o grande desafio setorial de você ter acesso à equipe multidisciplinar, e a gente deixa uma convocação no dia 24 agora de setembro, o COSAúde vai fazer a avaliação de 2 medicamentos novos e inovadores para o tratamento de doenças inflamatórias, e a gente conta com a participação dos pacientes para acompanhar a plenária, que é transmitida ao vivo no YouTube, e também a importância de contribuírem na consulta pública, né? Porque cada vez que discute um novo medicamento, a gente entende que quem está avaliando tecnologia, a gestão que está tomando decisão, pensa que é porque vai ter um novo medicamento, parece que vai ter novos e novos pacientes. E é ao contrário, né? Quanto mais medicamento a gente tem incorporado dentro das políticas, maior competitividade comercial a gente provoca no mercado da indústria farmacêutica e, consequentemente, você tem mais descontos e mais descontos, porque a indústria quer vender os seus medicamentos. E nós, pacientes, nós do controle social, queremos que as pessoas tenham oportunidade de vida e oportunidade de vida com qualidade, apesar de viver com uma doença imunomediada. Gente, super obrigada.